Olá pessoal, estamos juntos novamente no grupo de amigos online. Estamos fazendo o nosso estudo temático sobre santidade. Estamos na quarta parte, fugindo do engano, e hoje nós vamos encerrar a quarta parte vendo a lição número 14, o estudo número 14, o ídolo do falso conhecimento. Ok? Vamos lá então. Agradeço a você aí que tem nos acompanhado aí todas as semanas. Obrigado e que Deus te abençoe. O ídolo do falso conhecimento tem a ver com o que a gente falou a semana passada, mas com uma conotação um pouco diferente. O pecado, ele tem esse poder de se tornar um ídolo, um falso Deus, que acaba exigindo a nossa obediência, que na verdade é uma prisão, ok? Mas do lado do pecado, nós temos esse ídolo do falso conhecimento, que é o engano. O engano, a estrutura mental, não é? A nossa maneira de pensar, e aí vem o nosso comportamento e tudo mais, ele também pode se tornar uma prisão na nossa vida. E é sobre isso que nós vamos estar falando. O que Jesus disse para os discípulos ali no Evangelho de Mateus capítulo 24? Cuidado, que ninguém vos engane. Ninguém vos engane. O engano vem de narrativas, de interpretações, o achismo. Eu acho, o outro acha, e aí esse achismo acaba virando uma religiosidade. E você cria normas, conceitos e interpretações, e aquilo acaba criando uma cerquinha e você fica dentro da cerquinha. Nós estamos falando disso. E o Espírito Santo, ele quer nos tirar da caixinha, da cerquinha, para que a gente conheça Cristo pessoalmente, experimentalmente. É relacionamento e não conhecimento. Porque o conhecimento que não vem de relacionamento, ele acaba virando assentimento mental, de ouvir falar do que o outro disse, e aí você acaba abraçando aquilo como uma espécie de ídolo religioso na tua vida. É meio complicado da gente expandir mais o assunto por causa do tempo, mas é exatamente isso. Muitas vezes, ao longo de décadas, eu tive que rever certos posicionamentos doutrinários na minha fé, na minha convicção. E isso não é pecado. Pelo contrário, isso é aquela fome, aquela sede da verdade, de você se achegar diante da palavra de Deus, querendo entender o que Deus disse. É o que ele disse que interessa, porque é o que ele disse que funciona, não é? E às vezes a primeira abordagem que a gente faz de um versículo, de uma passagem bíblica, a gente come bola, porque leu um livro, porque alguém disse, porque aquela igreja fala isso, e a gente acaba aceitando aquilo como um conceito de verdade, quando na verdade não passa de uma interpretação. Então a gente precisa tomar muito cuidado nessa questão de abordar a palavra de Deus, porque você tem que ver a consistência, você tem que ver a harmonia, a referência cruzada daquele tema ou daquele assunto que está sendo tratado com outros versículos, para que você tenha uma visão ampla do que Deus está querendo dizer com aquilo. Não é simplesmente pinçar um pedaço de versículo da Bíblia e já sair criando uma doutrina. Essa é a maneira mais fácil de errar.
é preciso um pouco mais de cuidado, de prudência na abordagem da palavra. Se você usa uma versão contemporânea, que usa a metodologia de parafrase, você vai ter ali a interpretação subjetiva daquele editor, daquele autor que está produzindo, editando aquela Bíblia, a versão na opinião dele. Mas será que a opinião dele é a correta? Será que ele está conseguindo transmitir verdadeiramente o que Deus estava falando ali quando ele usou o autor da carta ou o profeta? A gente precisa ter critérios nessa questão da interpretação. E se Deus não fala muito sobre um assunto, fica mais complicado ainda para você extrair verdades, porque você começa a não ter muita base, muito fundamento, porque você não tem aquele assunto de forma explícita tratado na Bíblia. Mas aí você vem e começa a criar a sua própria interpretação, e isso não passa de achismo, da sua opinião subjetiva. E se você tem uma opinião, o outro também tem, e o outro também tem, então quem é que está com a verdade? Aí dá um parafuso, né? Um ponto de interrogação, e a gente fica apreensivo com esse tipo de coisa. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E para você conhecer doutrinas bíblicas, falando do verdadeiro conhecimento que vem da palavra, você precisa de muitos anos trabalhando com a Bíblia. Não é questão de um mês, uma semana, leu a Bíblia uma vez, não é assim. É preciso um pouco mais de estudo, de pesquisa, de meditação. Eu tenho pedido muito para vocês meditarem nesses assuntos que nós estamos trazendo, para que o Espírito Santo esteja confirmando convicções no seu coração. Porque, na verdade, a verdadeira revelação vem de relacionamento. A Bíblia, apenas um livro, letra, ela não faz muita diferença não, porque você vai acabar desenvolvendo uma religiosidade. Mas a Bíblia, por trás dela, tem o Espírito Santo. E o Espírito Santo é um ser, era uma pessoa, e eu tenho que ter relacionamento com ele. E a revelação vem do Espírito Santo, que traz o sentido, o significado, a mensagem da palavra para o meu espírito, para o meu coração. Então é um pouquinho mais, muito mais do que academia. A academia se preocupa com o estudo metodológico, científico, histórico, gramatical e tudo mais. A academia tem seu valor? Claro que tem. Ela tem a sua importância, mas a academia resolve tudo? Não. É o Espírito Santo que inspirou a palavra de Deus, e é o Espírito Santo que sabe interpretar corretamente a palavra de Deus. A gente tem que ter esse gancho no nosso entendimento, para a gente ter humildade e saber que a fonte correta da revelação é o Espírito Santo. E nós já falamos que todo ídolo, ele acaba criando uma zona de conforto, para que você não questione, para que você siga em frente. Vira inércia, vira rotina, e você vai tocando a vida. Só que essa não é a maneira correta de nós estarmos lidando com a palavra de Deus, lidando com as verdades da palavra de Deus. E isso vem de comunhão, de intimidade, de relacionamento, de revelação, de experiência. E a verdade não está num só lugar, com uma só pessoa. A verdade, ela é trabalhada de maneira multiforme no corpo de Cristo. Às vezes, uma pessoa foi usada poderosamente por Deus para tratar um determinado assunto, já no outro não. Eu vejo isso quase que toda semana. Eu me deparo com esse tipo de coisa. Às vezes Deus usou uma pessoa muito no poder, na unção, mas na teologia sistemática não deu certo. Vocês entendem?
A gente precisa entender como Deus está usando uma determinada pessoa. E a gente prestar atenção, porque tem outras pessoas tratando do mesmo assunto, e a gente tem que comparar uma coisa com outra. É cuidado, é prudência, é zelo, é excelência. Nós temos que ter esse padrão. Senão, uma determinada doutrina que alguém desenvolveu, que uma igreja abraçou, acaba se tornando um ídolo na minha vida. Ou seja, uma coisa que me aprisiona o meu entendimento e distorce, corrompe a minha maneira de entender a verdade da palavra. Porque é como óculos, né? Dependendo do meu óculos, eu enxergo ou não. Então a gente precisa tomar cuidado, é só chamando atenção para isso. E Jesus disse: acautelai-vos que ninguém vos engane. E o grande problema da nossa geração, na qual nós estamos, é o engano, é a narrativa. Todo mundo está mentindo, todo mundo está contando um pedaço da verdade, mas ele está introduzindo uma narrativa também. E aí você fica vendo várias narrativas, e se você não tiver discernimento, não tiver cuidado, você é enganado. E o engano na nossa vida é prejudicial, em qualquer sentido, tanto na vida secular, na vida profissional e também na nossa vida espiritual. E a verdade é uma só, a gente tem que ter convicção disso, porque Deus é um só, o Espírito é um só, o Senhor é um só, e Deus não fica mudando a palavra. Uma hora fala uma coisa, outra hora fala outra. Não, Deus não, ele não é assim. A sua natureza não é assim. Deus falou, acabou, pronto. Sou eu que não consigo entender, sou eu que tenho dificuldade para entender o que Deus está falando. Mas quando eu tenho um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo, ele não me deixa no engano. Ele vai trabalhar isso na minha vida. Isso às vezes pode levar um tempo, às vezes pode ser uma coisa muito rápida, não interessa, mas o Espírito Santo, ele me ama e ele tem consciência da responsabilidade de preparar uma noiva para Cristo. Então ele vai intervir na minha vida, ele vai confrontar a mentira, a falsidade, a hipocrisia na minha vida, porque ele sabe que isso não é de Deus, isso não agrada a Deus. Então ele vai trabalhar, e glória a Deus por isso, que nesse tempo da nossa peregrinação, a gente tem a oportunidade de conhecer a verdade. Conhecereis a verdade e sereis livres. Mas livre para quê? Livre para que a minha vida seja uma bênção, livre para que a minha vida seja um canal de bênção na terra. Propósito. Deus tem propósito em tudo que Ele faz. E tudo isso, esse trabalho de crescimento, de tirar essas corrupções do nosso entendimento, renovando o nosso entendimento, isso é maturidade, é crescimento, é santificação. A santificação progressiva, que é um processo durante o tempo da nossa existência aqui e agora na terra, tem essa finalidade. A estatura de varão perfeito, a nossa semelhança com Cristo. Ou seja, a minha maneira de pensar é a maneira de pensar de Cristo, e em Cristo não tem engano. Na minha vida também não, porque o mesmo Espírito opera em mim. É o Espírito da verdade, como Jesus disse lá no Evangelho de João, capítulo 16. E quando nós encontramos essa verdade, o Espírito Santo enraiza essa verdade dentro do meu coração, e o diabo não arranca mais isso da minha vida. Agora, a mentira, a narrativa, ela é superficial, ela não cria raiz, porque ela não tem consistência em si mesma, ela é enganosa. Então é como a palha, o vento bate e leva. Aí o diabo fica renovando as narrativas. Cada geração, cada tempo, ele tem que inventar uma narrativa. Mas o engano é sempre o mesmo. Desde o jardim do Éden, o modus operandi é o mesmo. A gente tem que ter clareza sobre isso.
o que nós queremos, resumindo, o que nós queremos dizer aqui, que todo conhecimento corrompido acaba se transformando num ídolo religioso na minha vida. E isso me bloqueia, isso me castra, isso me paralisa, é uma cerquinha que é uma prisão e eu estou lá dentro. E eu preciso romper com isso. Essa liberdade que só o Espírito Santo pode trazer na minha vida. Outra coisa importante que a gente tem que frisar aqui é que Deus é maior do que o nosso conhecimento a respeito dele. Você pode pegar todos os homens sábios, abençoados da Bíblia, soma tudo o que eles conheceram de Deus, você ainda não sabe quem é Deus, porque Deus é infinito. Ele está acima da sua criação, Ele está acima do tempo. Então a glória de Deus é uma coisa insondável. Insondável. Então nós estamos sempre criando conceitos, princípios, fundamentos, para a gente visualizar a natureza, os atributos, a maneira como Deus age. Mas isso ainda é muito pouco para você saber quem Deus é. Para saber quem Deus é, você tem que ter uma visão dele mesmo. E quando o Senhor apareceu aos homens do Antigo Testamento, e até mesmo nós temos a experiência de Paulo ali no Novo Testamento, quando o Senhor aparece pessoalmente e impacta a vida dessas pessoas, nunca mais eles serão os mesmos. Há uma mudança, há uma transformação tremenda, e nós precisamos disso, de uma experiência pessoal, experimental com o Senhor, para que a nossa vida seja totalmente transformada. Porque Deus é luz, o Senhor é luz, e a luz ilumina as trevas e rompe com a mentira, com o engano na nossa vida. É isso, e isso é fundamental, ok? Então, não fique se vangloriando da sua teologia sistemática, da sua corrente teológica ou da sua placa denominacional. É muito pouco, Deus é muito mais do que isso. E Deus, ele se manifesta em vários lugares, ele se manifestou em várias gerações, em várias nações, e ele trabalha de acordo com o contexto, né, da vida, da nação, do tempo. Então a gente tem que ter noção dessa grandeza de Deus, ok? Para você ter uma ideia, qual era a religião que existia no Jardim do Éden antes da queda? Tinha alguma religião lá? Tinha algum templo lá? Não, né? Deus, na viração do dia, vinha para ter comunhão, relacionamento com Adão e Eva. É isso, religião é isso, é relacionamento, é pessoal, é experimental. Um outro caso que a gente poderia citar seria o caso de Abraão, o pai da fé. Mas qual era a religião de Abraão? A Bíblia não fala, né? Templo? Tinha algum templo que ele frequentava? Não. Abraão tinha um relacionamento pessoal com o Senhor. Ele creu em Deus e por isso ele foi considerado o pai da fé, não é? E Abraão é anterior à lei mosaica, que aí vem Moisés, vem o tabernáculo, vem o templo. Abraão é antes disso e ele é considerado o pai da fé. E uma das alianças mais importantes que nós temos na Bíblia é justamente a aliança que Deus fez com Abraão. E nós estamos no meio dessa aliança, e nós já estamos na dispensação da igreja. Você vê o alcance, a amplitude da aliança que Deus fez com Abraão. Então não limite Deus a uma religião. Não crie uma cerquinha e acha que Deus é só aquilo que você está imaginando. Não, Deus é muito maior. E Deus é soberano para fazer diferente. Quem é que vai impedir Deus de agir de forma diferente?
Tudo que ele faz para o louvor da sua glória. Todo conhecimento que nós temos de Deus é apenas um reflexo, como se a gente olhasse no espelho, né? É apenas uma imagem, e essa imagem pode crescer, vai crescendo, até que nós o veremos face a face. Aí sim, eu já não preciso mais de nenhuma teologia sistemática, não é? Porque eu conhecerei o meu Deus pessoalmente, estarei com Ele por toda a eternidade. Ok? E é exatamente isso que Deus vai fazer. Muito bem. Resumindo aqui para a gente encerrar e concluir o nosso estudo. A nossa teologia sistemática ou os princípios, né, do nosso cristianismo ainda são inadequadas para definir a verdadeira pessoa do Senhor, do nosso Deus. Então, vamos ser humildes e vamos ter um coração quebrantado e aberto para crescer no conhecimento e na graça do Senhor Jesus Cristo. Mas nós precisamos de um cristianismo organizado para a gente não ficar solto na vida, né? No que você crê, o estilo, qual é a sua marca. A gente precisa disso para criar uma zona de segurança, de estabilidade para nós. Mas Deus é maior do que isso. É só isso que a gente está chamando a atenção aqui. Qual que é mais importante para encerrar o nosso estudo de hoje? Conhecimento ou intimidade? O conhecimento vem de você ler uma apostila, de você ver um vídeo, de você ler um livro, de você frequentar um seminário, enfim, de experiências que você teve com Deus, você vai construindo o seu conhecimento. Mas qual que é mais importante? O que Deus está buscando quando Ele olha para nós? Relacionamento, intimidade. Isso é o mais importante. Ok? E o verdadeiro conhecimento deve vir de um bom relacionamento com o Senhor, porque o Espírito Santo testifica com o meu espírito o que é verdade e o que não é verdade. Há um testemunho interior que, como uma luzinha amarela, acende no meu coração, no meu entendimento. Ok? Agora, a presença de Deus na minha vida é tudo o que eu preciso. Às vezes eu sou semi-analfabeto, eu não frequentei escola, nunca li nenhum livro, no entanto eu tive experiências pessoais com Deus, e isso criou uma fortaleza dentro de mim, uma fortaleza espiritual de fé, que o diabo não consegue quebrar. Vocês estão entendendo que a presença manifesta vem antes do conhecimento? Porque senão a gente troca as bolas, e aí só o conhecimento em si não é garantia de vitória, mas a presença manifesta é. Aí Deus acrescenta o bônus do conhecimento e do entendimento, mas um entendimento enraizado na realidade de um relacionamento de intimidade com Deus. E aí eu te pergunto, para onde o teu coração está se inclinando? Você deve lutar pelo altar da comunhão, da tua comunhão com Deus, porque é isso que é a garantia de que o engano não vai estar presente na tua vida. E se o engano aparecer na tua vida, você pede perdão, você se aquebranta diante de Deus e Ele restaura a verdade na tua vida e você segue em frente. É sempre assim, ok? Medite aí com calma, em espírito de oração diante do Senhor sobre essas coisas. Dá uma olhada na tua vida, é bom a gente dar uma olhada. O tempo todo eu estou fazendo isso na minha vida. Não quero me acomodar não, porque nós ainda não chegamos lá. Nós estamos numa jornada, numa caminhada,
para sermos semelhantes a Cristo, ok? Que você tenha uma semana abençoada, desafiadora, que você evangelize, que você seja um membro ativo da nossa igreja local ou da tua igreja local, e que você seja uma bênção na terra, ok? Deus te abençoe e eu conto com você a semana que vem.